bom dia a todos. Chegamos à nossa última sessão, né, sobre a capacitação, sobre as metodologias de fontes de informação da BVS. Bom, as nossas sessões estão todas aqui documentadas, tivemos várias sessões nesse ano para poder apresentar para vocês, né, cada uma das fontes de informação que nós temos, tá bom? Nessa página aqui, nós temos toda a documentação referente a esta capacitação. Foram 6 sessões no total. Na primeira, nós tivemos a introdução às fontes de informação da BVS e também ao sistema FI Admin. Diferente um pouco, né, das nossas capacitações anteriores, nós focamos a capacitação sobre criação de registros bibliográficos em criação de registros para descrição de errata, retratação e comentários em artigos de periódico. Já aqui, na terceira sessão, nós fizemos a descrição de um documento monográfico. Nós fizemos uma descrição de um documento que tem poucas diferenças aqui, tanto se nós considerarmos documentos monográficos, não convencionais e dissertações. Explicamos as diferenças entre eles. Na quarta sessão, tivemos a sessão sobre o LIS, né, que é o Localizador de Informação e Recursos. Tô lendo errado. Localizador de Informação em Saúde e também o Diretório de Eventos em Saúde. A penúltima sessão foi sobre a metodologia multimídia e de recursos educacionais abertos. Tivemos 2 convidados aqui especiais, tanto que as apresentações estão aqui separadinhas. E chegamos ao grande finale, que é sobre a metodologia sobre legislação em saúde, né? Nessa sessão, nós vamos ter como facilitadora Angélica de Paula, bibliotecária aqui da Bireme, e que atua como ponto focal, coordenadora desta fonte de informação. São poucas ainda, né, as bases de dados na área de legislação, mas também, em função disso também, nós estamos apresentando aqui pela primeira vez esta metodologia, porque nós estamos planejando para os próximos anos expandir mais a adoção desta fonte de informação, que é tão importante na área da saúde, visto que toda a prática, né, e as políticas são guiadas por meio dessa legislação referente à saúde, tá bom? Bom, creio que seja isso, e agora passo a palavra para a nossa facilitadora, Angélica de Paula. Muito obrigada. Obrigada, Su. Bom dia a todos. Bom, deixa eu compartilhar a minha tela. Acredito que já estejam vendo, né? Sim. Obrigada. Bom, como vocês viram, né, na tela anterior e no convite, a gente, quando, né, fez o convite, estava metodologia leis. E por quê? Era a base de legislação, né, da Bireme, se chamava leis, mas atualmente ela não segue sendo atualizada, né, mas ela cumpre um papel de registro histórico. Tem lá referências bibliográficas de legislação básica em saúde de mais de 30 países da América Latina e do Caribe. Em alguns casos tem já o link para texto completo, né? E tem documentos que abrangem normas desde 1978. Então, a base leis ainda existe, mas já não está mais sendo atualizada. Então, aqui na apresentação, ao invés de chamar de metodologia leis, eu vou chamar de metodologia para legislação. Bom, contextualizando um pouco, falando da importância de se ter uma base de legislação, eu peguei uma fala do Renato Murasaki, que é o nosso gerente da área técnica, e ele disse o seguinte, ele até comentou, né, que o básico sempre precisa ser dito. E ele pontuou três itens, né? O primeiro, que as medidas regulatórias cumprem um papel estratégico para desenvolver serviços e sistemas de saúde, tanto para cumprir as metas de saúde. O segundo é que o acesso e a utilização de informações técnicas e científicas
organizadas e atualizadas, né, incluindo as informações regulamentares, são essenciais. E o terceiro, que é essencial o uso de metodologias, processos e ferramentas que promovem a sistematização da gestão da informação jurídica, normativa e ou regulatória. Então, por isso, ter uma base de dados sobre legislação em saúde permite fortalecer, né, essa gestão e a operação da informação normativa por meio de atualizações metodológicas, permitindo seguir padrões e boas práticas para disseminação. Então, fornecer, né, uma base de dados em legislação, perdão, o objetivo é disponibilizar aos atores da saúde, dos pacientes e da cidadania em geral, um serviço sistematizado e especializado da legislação em saúde, sendo, né, o acesso ao mesmo livre, gratuito e universal. E ainda, né, essa iniciativa permite fortalecer. Estou repetindo. Já falei de fortalecer a gestão e a operação. Ah, então, quando nós vamos criar um registro de legislação, nós temos, né, diversos critérios de seleção de documentos. E o primeiro é em relação à cobertura. Então, as bases em legislação, elas incluem instrumentos jurídicos, sejam códigos de saúde ou sanitários, leis, decretos-leis, regulamentos ou denominações equivalentes. E inclui também disposições constitucionais referentes à saúde e aspectos relacionados com ela, além dos tratados internacionais ratificados pelo país. Quando falamos de cobertura temática, então vai contemplar a saúde em seu conceito, né, mais amplo e a conotação multissetorial, ou seja, né, de acordo com a OMS, a saúde como um estado de de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Aqui ficou repetido, enfermidades e enfermidades. Ainda devem ser consideradas normas jurídicas relevantes para a eliminação das desigualdades na saúde, como, por exemplo, aquelas que criam programas de eliminação da pobreza, né, com componentes de saúde, ou as que estabelecem regras para o intercâmbio internacional de bens, produtos e serviços de saúde, por exemplo. Então, quando nós falamos de direito à saúde, num quadro mais amplo, né, de direitos humanos, tem muito a ver com os determinantes da saúde, né, com a Agenda de Desenvolvimento 2030 e com as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, atualmente, a utilidade da base de dados, né, de legislação em saúde é reforçada ao permitir o acompanhamento da regulamentação que os países emitiram para a realização desses objetivos. Logo, isso reafirma, né, o nosso compromisso da BIREME como centro especializado da OPAS, sendo parte da nossa missão, né, democratizar informação, conhecimento e evidência para a ação à saúde. Bom, qual o público-alvo, né, das bases de legislação? Então, a gente deve sempre considerar a comunidade de utilizadores, inclui tomadores de decisão, gestores e profissionais, não apenas da área da saúde propriamente dita, mas de todas aquelas que contribuem para a sua realização como direito humano e parte integrante do processo de desenvolvimento econômico e social. Sobre a cobertura cronológica, ah, eh, se se seleciona, né, legislações produzidas a partir de 1978. E por que isso, né? Em 1978 teve esse marco, que foi a emissão, né, a publicação dessa Declaração de Alma-Ata sobre os Cuidados Primários, que foi uma conferência internacional sobre cuidados primários de saúde, que exorta os governos, a OMS, a Unicef, assim como outras organizações internacionais, governamentais, agências financeiras, né? E eles exortaram, chamaram todos os que trabalham no campo da saúde, a comunidade mundial, para apoiar o compromisso de colaborar para os cuidados primários de saúde, né? Que eles fossem introduzidos, desenvolvidos e mantidos, né, além de canalizar o maior volume de apoio técnico e financeiro para esse fim, né, particularmente nos países em desenvolvimento. Então, ainda sobre cobertura cronológica,
o ideal é que sempre se dê preferência ao material mais recente para contribuir com a atualidade das bases de dados, mas com exceção, né, das constituições, códigos e leis gerais, né, se a promulgação, se a publicação for anterior a essa data, porque eles não têm muitas atualizações, mas resolução, decretos, né, que têm constantes atualizações. E, no entanto, né, assim, os critérios que a gente está apresentando são os critérios regionais. No entanto, cada base, seja nacional ou temática, possuem critérios de seleção própria. Então, de repente, a base para a qual você contribui pode incluir documentos anteriores a essa data de 1978. Falando agora sobre cobertura geográfica, né, inclui os instrumentos jurídicos, os atos normativos publicados em países da América Latina e do Caribe de língua inglesa. O foco da base regional é, de preferência, a legislação nacional, mas a legislação estadual e municipal também pode, né, constar e ser recuperada. Agora, como esses registros, esses atos normativos são apresentados ao usuário final? Não é através daquela interface de busca da BVS ou da Lilacs, que nós chamamos de IAX. A interface de busca, ela é realizada através de um plugin e tem essa carinha. Aqui é a base de legislação da Secretaria de Estado de São Paulo. Então, normalmente, né, tem essa carinha, tem a disponibilidade dos atos, à esquerda ficam como se fossem fichas catalográficas com os dados bibliográficos, e à direita tem os filtros, né, tinha lá em cima, por tema, o assunto principal, que está diretamente ligado à indexação do documento, tem tipo do ato, ano, que mais que tinha lá? Vamos voltar um pouquinho. O alcance, né, no caso, ali são disponibilizados somente a legislação do Brasil, o idioma, enfim. Depois, se nós clicamos, né, em cima de um registro, ele pode ser disponibilizado com maiores informações. E o que é possível ver aqui? Deixa eu apontar. Aqui, né, o nome do ato normativo, o número e a data de emissão. Aí apresenta a ementa oficial, se não tiver ementa oficial, vai aparecer a ementa não oficial, que foi desenvolvida pelo documentalista, o país, né, do ato, o escopo, que seria o alcance, o âmbito geográfico, a fonte de publicação, o idioma, a data de publicação, que normalmente é diferente da data de emissão. Aqui em azulzinho, né, a SES configurou para aparecer os termos da indexação, né, que eles viraram, como mostrei anteriormente, a coluna à direita, eles se tornam um filtro sobre o assunto, sobre o tema, e disponibilidade para o texto completo, né, o link para o texto completo. Deixa eu só continuar aqui, para mostrar que aqui, ó, à direita, foi disponibilizado artigos relacionados. E o que que é isso, né? É um serviço de valor agregado, porque oferece documentos similares, né, ao assunto, que permite vincular essa fonte com outras, né? Por exemplo, nesse caso, a literatura científica, ou pode ser ligada com a mesma fonte de legislação, na medida que outros países, né, da nossa região, América Latina e Caribe, forem adotando essa plataforma. Então, isso é bastante interessante. E opa, deixa eu passar. E né, que tipo de usuário pode criar esses registros de legislação dentro do FIA-admin? Então, lá no nosso sistema, né, de gestão de usuários, esse usuário precisa estar com o perfil de legislação, precisa estar, né, ativo, marcado esse perfil. E quais as diferenças de documentalista, editor e administrador? No caso, o documentalista, ele cria registros, ele pode apagar os registros criados por ele mesmo, ele edita, consegue, mesmo que publicado, né, enfim, ele consegue editar os registros que ele mesmo criou ou um outro usuário do mesmo centro cooperante, só que, né, desde que esteja com um status de rascunho.
ele pode publicar os seus registros ou de outros usuários do centro cooperante, mas ele não pode modificar os registros já publicados de outros usuários ou de outros centros cooperantes. Já o editor, né, é cumulativo. O editor possui todas as funções, as ações do documentalista, e ele também pode editar qualquer registro da base de dados e, né, por isso também ele consegue alterar o status de qualquer um qualquer um desses registros. E o perfil de administrador é só para usuários internos da BIREME para manutenção do sistema e da fonte. Então vamos entrar, né, propriamente na criação de registro propriamente dito. Então, a carinha inicial do FIA-admin, que todos já conhecem. Quando nós entramos, dependendo, né, das fontes de informação que você contribui, aparece lá uma listinha, aí vamos selecionar a fonte de legislação. Logo, né, a primeira página dentro dessa fonte de informação aparece ali a abinha Minhas Legislações, e ali vão aparecer todos os registros né, criados pelo próprio usuário. Já, né, em todas as legislações é possível visualizar todos os registros da fonte de informação. E como em todas as outras fontes, antes de criar um novo registro, sempre precisa verificar se ele já não existe, né? Se o ato já não foi criado para evitar essas duplicações. Então, nesse caso, aqui nós fazemos a busca pelo número do ato, mas também, se é possível, clicar aqui em filtros, né? Vou mostrar, deixa eu mostrar aqui na próxima página. Em filtros, é possível você também colocar o tipo do ato e o país de alcance. Não mudou a tela. Engraçado. Está em espanhol aqui, mas aqui é o país, né, de alcance. Então, é possível fazer a busca aqui ou pelo número do ato ou pelo ID do registro. Se é um registro que você precisa modificar, arrumar, né, fazer alguma adequação, você coloca a expressão ID, dois pontos, e o número do registro sem espaço. E aqui, né, em todas as legislações, ou mesmo na parte das minhas legislações, né, sempre vai ter essa carinha. Sempre o registro vai ser identificado pelo tipo do ato, o número e a data de emissão, tá bom? Agora, vamos pegar um exemplo, né? Se eu fosse criar um registro referente aqui a essa resolução SS 107, preciso, antes de tudo, procurar na base para ver se se esse ato já não foi registrado. Então, né, no caso, o número do ato aqui é essa expressão, é SS-107. Aí, tipo de ato, resolução e o país de alcance, Brasil. Não retornou, né? A busca não retornou nenhum resultado. Então, eu vou criar uma nova legislação. E clicando nesse botão, a tela que vai aparecer tem essa carinha aqui. E a gente vai ver campo a campo. Então, partindo para essa primeira aba de metadados, o primeiro campo que nós temos é o campo status, e possuem 5 tipos de status. O status de lei relacionada são os registros que foram criados a partir da aba relacionamentos, né, aqui em cima, que a gente vai explicar mais para frente. A aba relacionamentos de um outro registro e que contém apenas metadados básicos, que é tipo de ato, número e data de emissão. O status rascunho é o status default, né? O padrão. Quando nós criamos uma nova legislação, sempre vai estar com o status rascunho. Então, por isso, ao finalizar um registro, estando tudo certo, é preciso garantir que ele seja publicado, porque como rascunho, ele não pode ser visualizado lá no plugin, né? E quando que nós deixamos em rascunho? Quando nós ainda não publicamos um registro já pronto. É no caso, né, de que... Nossa, você é o documentarista. Perdão, vou arrumar. No caso de um registro, né, que foi enviado pelo documentalista e que ainda precisa ser conferido por um usuário com perfil editor, no caso, às vezes, é o coordenador da base. Status publicado, então, é quando o registro já foi verificado por um usuário com perfil editor
e dessa forma, com esse status, ele fica disponível lá no plugin. Rejeitado é um registro que já tinha sido publicado, mas não cumpre com os critérios da base. Então, um coordenador, né, vai lá e recusa esse registro e ele não vai mais aparecer na base. E é sempre importante lembrar, né, caso você seja coordenador ou tenha perfil editor e auxilie na revisão de outros registros, de sempre colocar a justificativa do porquê ele foi recusado lá no campo notas. E, nossa, perdão, gente, é que essa é a primeira vez que eu apresento em português essa capacitação. Ela estava em espanhol, então às vezes a tradução sai estranha, mas, né, apagado é um registro que já foi publicado, né, que estava publicado, mas que por alguma razão deixou de existir, né, então não é mais possível recuperá-lo, ou que ele estava duplicado. E mais uma vez, o usuário de perfil editor sempre precisa colocar essa justificativa lá no campo notas. Por exemplo, se está duplicado, coloca lá assim, registro apagado, está duplicado com registro ID tal, né, para fazer esse relacionamento. O próximo campo, né, que é também obrigatório, esse campo é o primeiro que você precisa preencher, é do país. E por quê? Se a gente não preenche, se não escolhe o país, todos os outros campos que são controlados, né, todos os outros campos controlados, não vão aparecer as opções. Né, eles são definidos a partir da escolha do país, porque cada país tem seus tipos de atos, suas fontes publicadoras, né, então sempre escolher o país. E o tipo de ato também é o outro campo obrigatório. Nesse caso, né, é uma lista pré-definida já pelo coordenador da base, que eles já fizeram todo um estudo da documentação que eles possuem, e nós criamos esses tipos de ato de acordo com a solicitação. E aqui é importante sempre considerar o nome do jeitinho que aparece lá no documento, no ato normativo. Depois, nós temos o campo revisado. E essa opção só pode ser selecionada para aqueles registros que já passaram por um processo de revisão dos dados. É bom que o coordenador anote aqui, né, se ele que marque, caso ele já tenha sido revisado, porque evita que outras pessoas voltem a revisar, porque isso nos dá uma garantia de que, né, esse registro está conferido, está certinho. E, como eu disse, é o coordenador da base que é o responsável por essa revisão. Depois, então, é o número do ato. Ele não é de preenchimento obrigatório, mas é essencial que ele seja, né, se for possível, se tiver essa informação, que ela seja preenchida, porque como nós vimos, tanto no plugin quanto aqui no FIAdmin, os registros são identificados com o número do ato, né, o tipo do ato, o número e a data de emissão. Então, o número do ato é sempre um código alfanumérico, podem ter letras e números, né, que foi utilizado pelo órgão emissor. Precisa registrar o código do jeito que aparece no documento, né, igualzinho está lá. Mas, no caso que o código seja acompanhado de alguma sigla que ela não seja essencial, não precisa colocar, né? E sempre omitir os zeros iniciais desse número. No exemplo que a gente deu anteriormente, né, era resolução SS 107. Nos casos dos atos normativos publicados, né, do Diário Oficial do Estado de São Paulo, as resoluções normalmente sempre têm SSS, então é necessário colocar do jeitinho que aparece aqui, SS-107. A menos que, né, por exemplo, a SES, eles decidiram os critérios específicos da base, determinam que eles colocam assim, SS, né, espaço, número, né, o número o abreviado 107. Mas todas as normas, se você entrar lá no plugin deles, todos os atos normativos que têm esse SS seguem o mesmo padrão de apresentação do título, então é uma especificidade deles. Mas, no caso, é sempre adotar como está escrito no documento. Então, né, no caso, o número do ato ficaria SS, né, tracinho 107. O título é de preenchimento essencial, né, caso tenha, caso o documento possua, mas eu observei várias legislações, né, na elaboração desse conteúdo,
não achei nenhuma que possuísse um título, né? Pelo jeito, não é muito comum. E o título é a forma pelo qual o legislador identifica aquele documento, né? Para substituir o número e o tipo de ato, né? Ao invés de falar, por exemplo, resolução SS-107, tem o título. Aqui no caso, teria que ver. Nesse caso, tá vendo? Ó, não tem nenhum título. É só o tipo mesmo do ato. Agora, denominação. Ó, título, lembra? É como o legislador identifica. Já a denominação é a forma pelo qual individualiza um determinado instrumento jurídico, fazendo com que esse passe a ser reconhecido por esse nome e não pelo título ou pela numeração. Né? Isso acontece quando grupos ou sociedade é como se fosse um apelido para o instrumento jurídico, né, que cria um nome consensual. Eu esqueci, eu não me recordo bem, acho que a lei é número 11.364. Se eu falo assim, né, qual a lei 11.364? Acho que é isso, 11.364. Talvez 99% das pessoas não saibam, mas se eu falo a Lei Maria da Penha, aí todo mundo sabe a qual que se refere, né? Então, nesse caso, a Lei 11.364, a denominação dela seria Maria da Penha, né? Então, esse tipo, é a isso que se refere a denominação. O próximo campo é o indexado em, né? Então, nós vamos selecionar as bases onde o registro deve aparecer. Depois, nós temos o campo coleção, que também é uma lista já pré-definida pelo coordenador, e normalmente essa lista, nesse campo coleção, funciona como um daqueles filtros que nós vemos no plugin que aparece na coluna direita. Por exemplo, aqui, né? Existe a coleção de agroquímicos, sobre legislação de alimentação, sobre alimentação saudável, amamentação, né? E assim por diante. Depois, nós temos a esfera do ato, que seria o nível geográfico, o âmbito desse ato normativo. Nesse caso, só pode selecionar um, até porque se uma lei é estadual, ela não é nacional. Enfim, né? Não pode se selecionar dois. E é importante observar aqui que, dependendo do que for selecionado, vai impactar no preenchimento de outros campos. Por exemplo, se eu colocar que a esfera do ato é municipal, depois vai ter o campo de cidade, que precisa ser preenchido. Se eu colocar que é estadual, vai ter o campo de estado, que precisa ser preenchido. No caso, se for nacional, não necessita, porque o país já foi selecionado lá no segundo campo. Tudo bem? Então, em seguida, aparecem os campos, né? Estado e cidade. E isso vai ser preenchido, por exemplo, no caso, como eu falei, se for como que está esfera, se a esfera for estadual, então eu seleciono estado, se não, não. Se a esfera for municipal, eu escolho a cidade, se não, não. No caso, né, ali o que nós estávamos vendo era do Diário Oficial do Estado de São Paulo, então né, lendo todo o documento, fazendo a leitura técnica, nós vemos que se aplica ao estado de São Paulo. Então, é uma esfera estadual e o estado aqui seleciona São Paulo. Depois, nós temos o grupo geográfico do ato. E o que é isso? No caso, voltando aqui, nesse caso, seria marcado internacional, né? E aqui o grupo geográfico seria o que promulgou, né, esse instrumento jurídico, e a gente, como eu disse, né, preencher apenas quando tiver um nível geográfico internacional, como nos casos de mercados econômicos ou grupos, por exemplo, a própria OPAS, a OMS, a Mercosul, Unasul, né? São esses exemplos. Depois, o nome da fonte, que é a fonte publicadora daquele ato. Então, já vai ter uma lista pré-definida que vai aparecer. Aqui, com um exemplo em... Está misturado espanhol com português. Mas lembra do exemplo? Ó, Diário Oficial do Estado de São Paulo. E essa é uma lista já definida pelo coordenador. E assim que você escolar Brasil, vai aparecer as opções relacionadas, né,
ao Brasil aqui. Agora, os próximos campos são campos que eu confesso que eu também vi vários documentos, e que essa informação nem sempre, assim, nos documentos mais atuais, ela não aparece muito, que seria o volume, número do fascículo e paginação. Isso acontece mais nas legislações, nos atos normativos um pouco mais antigos. Então, no volume, é um código alfanumérico que corresponde à maior subdivisão de uma série, né? Então, ele pode aparecer como volume, ano, às vezes, ou tombo. E, assim como lá no número, né, a gente sempre vai registrar como está apresentado no documento, né, desde que ele esteja em algarismos arábicos ou romanos. E se, no caso, né, de publicações em série que não contém uma indicação clara sobre o volume, nós deixamos em branco. A mesma coisa com o número do fascículo, que seria um código sequencial que identifica cada uma das partes dentro de um volume. E ele pode aparecer como número do fascículo, só número ou edição. De novo, registrar sempre como está no documento. E se tem informações complementares, como assim, número especial, comemorativo, suplemento, né, a gente registra depois do número do fascículo, separado por vírgula e sem espaço. O campo páginas. No caso, né, aqui, páginas não é a quantidade de páginas, mas seria a paginação, ou seja, o registro do número inicial e final das páginas, do jeito que está lá no documento, do jeito que foi registrado. No caso de documentos que contêm uma única página, desde que tenha numeração de página, por exemplo, está lá 34. Então, você vai colocar 34, traço 34, né? Vai repetir o número inicial e final, se tiver no documento. Para os artigos publicados em mais de uma língua, né, da mesma unidade física, deve considerar-se o número total de páginas, incluindo as versões de todas as línguas. Seria como se fosse uma informação descritiva, né? E os documentos em formato eletrônico, esse preenchimento é facultativo, que no caso, os atuais, né? Só naquele caso que são documentos escaneados, que são de fato os mais antigos. Agora, a data de emissão. Assim como o número do ato, né, não é de preenchimento obrigatório, mas ele é essencial. Eu até deixei uma estrelinha aqui para lembrar isso, porque, como eu disse, sempre a identificação desses atos, desses registros, sempre contém 3 informações: tipo do ato, número do ato e a data de emissão. Então, a data de emissão inclui também a data de sanção, e é preciso sempre, né, para o ano, usar 4 dígitos. Então, 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, sem a pontuação de milhar. Então, por exemplo, 2021 é 2021, não é 2.021. Depois, nós temos a data de publicação. É diferente, um é a emissão e outro é publicação. E da mesma forma, 2 dígitos para o dia, 2 para o mês, 4 por ano, sem a pontuação de milhar. Aqui é importante observar que quando a gente clica aqui para fazer a inclusão da data, é possível você digitar, né, usar o teclado, mas ele automaticamente abre esse assistente aqui. No assistente vai estar marcado a data de hoje. Assim que você abrir, vai estar lá, hoje seria agosto 5. Se você for usar o assistente, precisa tomar muito cuidado para verificar se a data está correta, né? Como eu disse, sempre vai aparecer a data do dia. Então, é importante que, se for de outro ano, por exemplo, 14/7/2020, primeiro eu clico aqui no ano, né? Que aí vai aparecer os anos para eu selecionar o ano certo. Depois eu vejo o mês e depois o dia, né? Sempre ir do maior para o menor, para não ter perigo de errar na data. Tá? Mas se não quer errar mesmo, digita que é melhor. Esse assistente, então, vai aparecer na data de emissão e na data de publicação, nesses 2 campos. Depois dessas datas, aparece o campo órgão emissor do ato, né, que também é uma lista já pré-definida. Caso o coordenador sinta a necessidade, vê que está faltando, que por acaso encontrou um documento que o órgão emissor não encontra aqui, ele pede para nós, para a BIREM, nós incluímos. E o nome do órgão,
né, é o nome do órgão emissor do ato. No caso anterior, foi o Diário Oficial do Estado. Minto, não foi Diário Oficial. Vamos voltar rapidinho. É bom com exemplos, né? Aqui foi no gabinete, estabelece transferência do secretário da Saúde, então é da SE, óbvio. Ai, nem deveria ter voltado, né? É da SE, da Secretaria Estadual de São Paulo. Ai, deixa eu... Voltando. O próximo é o idioma do documento. Então, se, por exemplo, o mesmo documento possui a versão em português e espanhol, nós selecionamos os dois idiomas, né? Aperta o Ctrl e seleciona os dois. Depois tem a data de vigência do ato, né? Que são os dados relativos à entrada em vigor de um instrumento jurídico. Confesso que em português eu não vi ainda nenhum documento, eu vi um em espanhol ontem, que tinha, né, estava assim, entrada em vigor 3/7/2020. Aí, só quando mencionado no texto, aí eu coloco da mesma forma, 2 dígitos para dia, para mês, 4 por ano, sem pontuação de milhar. Nesse campo aqui não aparece assistente, tá? E o próximo campo é a vigência do ato. O que seria? São os dados que se referem a um determinado período de vigência. Então, a maioria dos atos aparece lá no final, um pouquinho antes da assinatura, fala assim, este documento entra em vigor a partir da data de publicação. Nesse caso, não é necessário colocar, mas tem outros que são específicos. Por exemplo, este ato, este documento, né, este ato entra em vigor a partir 45 dias a partir de tal acontecimento. Aí você coloca toda essa descrição, entra em vigor 45 dias após tal acontecimento. Isso seria a vigência, né? A ementa oficial é o resumo, né, do objeto da norma, do objetivo, permitindo a identificação do seu conteúdo. Normalmente ele aparece ou no início, assim, como que eu falo? Com um parágrafo, né? Normalmente fica à direita, assim, tem todo aquele layout próprio, ou, no caso, igual aquele exemplo que a gente mostrou, seria o primeiro parágrafo, né? Que estava lá, estabelece que o secretário da Saúde, né, estabelece a, a transferência de recursos para o Fundo da Saúde, enfim, normalmente sempre tem esses verbos, começa, estabelece, determina, regulamenta, né? Bem facinho achar. No caso, né, caso seja algo muito curto, que não descreva muito bem o documento, né, o documentalista sinta a necessidade de complementar, ou no caso de não existir, né, existem alguns documentos que não possuem essa ementa, então o documentalista coloca aqui a ementa não oficial. Então, e existe todo... por isso, normalmente, quem atua dentro da base de legislação já está acostumado com esse tipo de documento que, né, é completamente diferente de qualquer outra fonte de informação, então já está mais acostumado com a redação, né? Nós vimos um exemplo que estava lá uma ementa não oficial, da nova redação aos artigos 13, 14 e 15 da lei tal, de 24 de julho de 91, que dispõe sobre organização, e dá outras providências. Enfim, existe todo uma estrutura, né, das ementas, que no caso o documentalista tem condições de escrever, e sempre também o coordenador da base vai fazer essa revisão. No campus notas, seriam qualquer outras notas complementares que possam ser consideradas necessárias, e naquele caso que comentamos no início, do coordenador a recusar ou apagar um registro, ele coloca a justificativa, é nesse campinho aqui, é o último campo da aba metadados. Agora, partindo para a próxima abinha, né, de indexação. Em termos gerais, a cobertura temática de legislação está expressa na categoria de direito sanitário, que é a SP9 do DEX. Tá? Então, muito provavelmente, os termos que precisam que podem ser utilizados na indexação destes documentos vai estar aqui, né, nessa categoria.
E como funciona? Para quem já trabalha com registros bibliográficos, com outras fontes, é a mesma coisa. Nós clicamos aqui nessa área, né? E isso vai fazer com que abra um assistente, uma caixa de busca do DEX. Nós fazemos a busca pelo termo, pelos qualificadores, né? Selecionamos e vai aparecer aqui. Depois, nós marcamos se eles serão primários ou secundários. Se for primário, nós clicamos, deixamos marcado. Se for secundário, não colocamos. E é possível adicionar quantos escritores forem necessários para representar o conteúdo. Gente, é importante lembrar que a indexação é do conteúdo, tá? Não é uma descrição física do documento, uma catalogação. Então, evitem colocar legislação, que legislação não define o conteúdo de fato, né? Porque se eu estou numa base de legislação, eu não vou procurar um documento de legislação, né? Não descreve muito. Então, sempre importante lembrar. Então, de uma maneira bem rápida, né, o que são descritores primários? São aqueles que são os mais significativos para representar o conteúdo, né? Então, se eles forem primários, os mais significativos, nós marcamos e coloquem quantos forem necessários, né? Eu deixei aqui o link para o manual de indexação, que tem todas as definições, tudo explicadinho. E 2 slides anteriores eu deixei a playlist do YouTube de todas as capacitações que já tivemos de indexação, né? Desde 2017, mensalmente oferecemos capacitações sobre legislação, né? Sobre indexação. E os descritores secundários são aqueles menos significativos. Nesse caso, nós deixamos em branco aqui esse campinho, né? E também registra quantos forem necessários. Depois, nós temos o campo de instituição como tema. E aqui nós vamos preencher, né, no caso, assim, de uma instituição a qual se refere o conteúdo, a qual se refere aquele instrumento jurídico. Então, se, por exemplo, o nome daquela instituição, o departamento, também é conhecido por uma sigla, aqui no Brasil, por exemplo, USP, é difícil nós falarmos Universidade de São Paulo, a gente já fala USP, aí nesse caso seria Universidade de São Paulo, USP, né? Sempre colocar a norma, ou OPAS, né? Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. Mas é importante observar, né, que a instituição hierarquicamente superior já vai estar indicada lá no órgão emissor do instrumento jurídico, então não tem necessidade de colocar aqui, tá? Se já está lá em outro campo, não tem necessidade de repetir. Os descritores locais são para aquelas redes que têm o seu próprio vocabulário controlado além do DEX. Às vezes não encontrou no DEX, mas a sua rede tem um vocabulário controlado, como no caso do Tesauro do Ministério da Saúde, ou terminologia em psicologia. Então, nós preenchemos, né, colocamos aqui os descritores. E os descritores geográficos locais são descritores que não constam no DEX, mas que são importantes para a representação daquele conteúdo, né? Então, é para representar áreas geográficas específicas. Nesse caso, precisa distinguir as informações sobre o conteúdo daquelas do âmbito geográfico. Lembra quando nós preenchemos a esfera de alcance, né, que era internacional, nacional, estadual, aí preenchemos a cidade ou o estado? Aquilo lá é a esfera de atuação, o âmbito né, geográfico daquele ato. Mas, por exemplo, se eu tenho um documento de nível nacional, mas que trata especificamente da produção ambiental ecológica da Amazônia, né? Então, não vou achar no DEX, aí eu coloco aqui, ó, região amazônica, tá bom? Depois, a abinha de texto completo, ela é bem simples, nós podemos colocar tanto o link para o texto completo, ou fazer o upload do arquivo em PDF e selecionar o idioma do documento, né? Depois, essa aba Relacionamentos, né, que é uma aba que só aparece nos registros de legislação. Para que isso? A fim de navegação
entre os registros, né? Eles são hiperlinkados, porque os documentos de legislação é muito comum de falar assim, este documento revoga, altera, cita, né? Então, existe esse relacionamento entre normas. E podem ser alterações de instrumento jurídico, instrumentos relacionados, regulamentação, revogação. Então, esse tipo de relacionamento, quando nós clicamos neste campo, aparecem várias opções. Por exemplo, altera, inclui, exclui, regulamenta, retifica, complementa, torna sem efeito, veta, cita, revoga, substitui, republica, né? Então, o que que isso implica? Uma curadoria constante, né? Uma atualização constante dessa base, porque a legislação é algo muito vivo, né? Então, por exemplo, no meu documento aparece lá um relacionamento. Como que eu faço? Não, primeiro, vamos explicar aqui os campos. Então, o tipo de relacionamento, a legislação que faz o relacionamento e o que seria aqui esse campo dispositivo e ordem. Dispositivo serve para indicar que a relação é apenas de uma parte do documento. Então, aqui, por exemplo, tipo de relacionamento, altera. Então, altera a Lei 5.018, artigos 1 e 2, porque não altera a lei toda, altera só um pedacinho, uma parte daquele documento. E a ordem, normalmente lá no plugin vai aparecer a ordem que nós fomos inserindo aqui os relacionamentos, né? Então, em ordem sempre do mais recente para o mais antigo. Sempre o mais recente vai ficando em cima e é essa ordem que vai aparecer tanto aqui no FIA-admin quanto lá no plugin. Caso a ordem seja essencial, né? Às vezes você foi colocando aqui, mas não a ordem que aparece aqui não é a ordem que precisa aparecer de fato no plugin, então você preenche a ordem aqui, você vai aparecer em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, né? Então, agora sim, eu preciso fazer um relacionamento. Minha lei, o documento que eu estou fazendo, cita uma outra. Em primeiro lugar, eu vou clicar aqui, né? No campo legislação. Então, vai me abrir uma caixinha para eu fazer essa busca com um pouquinho mais de refinamento. Eu consigo fazer a busca pelo tipo de ato, número de ato e data de emissão. No caso, se ele não tiver sido registrado ainda no FIA-admin, se não retornar nenhum resultado, vai ter um botãozinho lá de criar nova legislação. Então, eu clico nele e vai aparecer essa caixinha, né, que eu vou preencher com os dados mínimos. O tipo de ato, número do ato, a data de emissão e, se houver, a denominação e clico em adicionar. No caso, isso aqui que eu preenchi gera um novo registro. Se eu voltar lá em todas as legislações, isso aqui vai ter se tornado um novo registro e o status vai estar aquele relacionado, não, lei relacionada que eu mostrei no início, aquele primeiro status, lembra? Aí é possível que você entre depois nesse registro e termine de editar, coloque mais dados. Tá bom? Então, por isso que nós falamos que sempre é importante ver se aquele registro já existe, que às vezes ele já foi relacionado ao anterior, mas não foi completado, né? Então, você entra naquele já existente e só completa os dados faltantes. Então, depois que eu incluí todos os relacionamentos, fica com essa carinha aqui, né? O tipo de relacionamento, né? Cita, revoga, a legislação, né? O relacionamento e aqui o dispositivo, por exemplo. Nesse caso, revoga o decreto apenas os artigos 1 e 2. E aqui a ordem que vai aparecer lá no plugin. Algo bem interessante dessa aba é que o relacionamento ele tem os dois caminhos, tanto da ida quanto da volta. Tá vendo aqui, ó, foi revogado por, e aqui revoga. Se eu entrar nesse decreto executivo, nesse registro aqui, ó, de foi revogado por, tá vendo? Nem tem a ordem. Se eu entrei aqui no registro do decreto 65856. Lá na aba relacionamentos vai estar aqui, ó, revoga, decreto executivo, artigo 2. Se eu agora fizer o contrário, se eu entrar aqui ó, nesse decreto executivo, lá vai estar citado por lei 65839. Então, sempre vai ter a ida e a volta. Isso é bem interessante, né?
E como que, então, aparece lá no plugin, que, ó, cita, cita, revoga, revoga, né? Aqui, nesses casos, só vai ter o que é o ativo, não o passivo, né? Não a volta. A volta vai estar sempre, aqui vai estar só a ida, né? No FIADMIN, nós encontramos a volta do foi revogado, mas aqui não. E ó, como aparece o dispositivo, né? Artigos 1 e 2, primeiro e segundo, né? E artigo 2º. E finalizando, né? Área temática, que é no caso da base, tá dentro, está relacionado com a BVS, então precisa definir aqui a área da BVS onde esses dados vão ser visualizados. E finalização do registro. É sempre importante notar, lá no rodapé, quando você termina todo o registro antes de gravar, né, como publicado ou rascunho, tem essas informações aqui, né? Aumentando essa primeira parte, o que que tem ali? A data que esse registro foi criado, qual usuário criou esse registro, né, o centro cooperante, e a última edição realizada, quando foi, por qual usuário. Isso sempre é bastante importante, tanto para os coordenadores, né, para ver quem foi que criou aquele registro, se às vezes tem um erro para orientar, ou, por exemplo, no caso de você precisar utilizar um registro de outra pessoa, por exemplo, só quer adicionar a sua base e talvez já esteja publicado, não consiga fazer essa modificação, entre em contato, se ele é do seu centro cooperante, enfim, é muito importante né, é importante saber que existe essa possibilidade, né, de ter conhecimento de quem realizou, de quem modificou, quem revisou esse registro. E depois, clicando aqui em históricos de mudança, abre uma janelinha, né, pop-up. Inclusive é sempre importante lembrar que quando nós mexemos, quando nós criamos registros, estamos trabalhando dentro do FIADMIN, precisa deixar o bloqueador de pop-up desativado, porque existem muitas caixas assistentes, né? Então, isso é bastante importante. Então, voltando aqui, né, no histórico de mudanças, vai aparecer todas as alterações que foram realizadas. Por exemplo, esse registro foi criado pela Alessandra. A Lília é a coordenadora lá da base da SES. E deu para ver que ela fez aqui toda a revisão e a indexação desse registro. E aparece tudo detalhado, a data, o usuário, o centro cooperante e a ação que foi realizada. Então, para finalizar, como eu disse antes, a gente tem um grande desafio, né, nessa fonte de informação, que é manter essa base atualizada, né, através de uma minuciosa curadoria. Então, sempre precisa ficar voltando nos registros que já foram criados pelo seu usuário, pelo seu centro cooperante, manter isso bem certinho, todos os relacionamentos todos corretinhos. E, de nossa parte, estamos sempre à disposição. Contem conosco para continuar, né, a potencializar e fortalecer a todos os usuários do FIADMIN, de qualquer fonte de informação. E estamos aqui por vocês, abertos aí às perguntas e dúvidas. Eu quero abrir agora para dúvidas, né, por parte dos participantes. Ó, a Juliana mandou um parabéns aqui para você. Eu sei que tem muitas pessoas que estão vendo, né, a fonte de informação pela primeira vez e que não sabiam que tinha todas essas características. E ela é uma fonte que exige de nós um aprofundamento da área de legislação, né? Mas nós temos já iniciativas consistentes no Brasil, SES São Paulo principalmente, né, que já há muitos anos tem essa fonte de informação configurada, né, e tem uma atualização constante. Eu me lembro de Prevenção e Controle do Câncer ter interesse em fazer também essa fonte de informação. Goiás também, eu me lembro, estou vendo a Matilde aqui online. Então, assim, como a Angélica falou na sua apresentação, é uma fonte de informação fundamental para a gestão, né, dos serviços de saúde no Brasil e nos países, porque ela é o que realmente dá as normativas, que nos orienta, né, o que podemos e o que não podemos fazer.
E o mais importante, uma característica fundamental dessa fonte, são os relacionamentos, né? Porque uma vez que a lei deixa de ser, como é a palavra? Vou falar uma palavra que não é a correta, tá? Assim, mas de estar vigente, né? Então, a gente tem que fazer essa curadoria. Então, assim, ela é uma fonte bastante interessante, mas ela exige de nós, sim, uma curadoria constante dessa fonte de informação, tá bom? Não sei se há dúvidas aqui. Eu vejo bastante gente de secretarias, que realmente é uma fonte de informação muito importante para as secretarias de Estado de Saúde, também Ministério. Acho que a Sandra também estava aqui. Mas eu não vejo perguntas. Alguém quer levantar a mão também? Pode ser. Ai, Juliana, você consegue abrir ou a gente tem que dar. Deixa eu ver aqui, participa. Vou abrir. Não. Só... Conseguiu? Tá permitido. Juliana. Agora deve dar, Juliana. Já está habilitado aqui. Não deu ainda? Vou escrever. Tá bom. Se não me engano, a Ângela também é de secretaria. Acho que a Cibele também. Tem bastante gente de secretaria. Tem a Lisete do Peru, que a Alicia ontem falou, né? Que ela não tinha participado. A Lúcia Verônica. Luciane, se for a Bertolinha do GHC. A Marinha da SMS também. Rosaline é do CRP. E Tatiana ZP. Vamos aguardar aqui a Juliana. Bom, também como falei ontem, e vocês devem saber, tem a possibilidade de vocês receberem certificado e a fonte de legislação é uma dessas fontes que vocês podem enviar registros, tá bom? Para receber o certificado, então, enviar 30 registros à escolha de vocês, mas preferencialmente de uma única fonte de informação. Deixa eu ver aqui o comentário aqui uma pergunta da Juliana. Para a legislação sobre não autorização de medicamentos e outros, também deve ser registrado? É do Ministério da Saúde essa legislação? Porque a gente não tem hoje uma fonte vigente ainda. A gente até estava em negociação com o Ministério da Saúde. Então, a gente ainda não temos uma base específica, mas talvez colocar na geral, né? Ah, acho que está configurada como leias. Mas, de toda forma, Juliana, como leias, né? Tem uma Isso. base de dados dentro de legislação que está como leias, tá? Nessa base de dados pode-se registrar, tá? A legislação sobre não autorização de medicamentos. Mas, de toda forma, nós estamos vendo com o Ministério da Saúde o registro mesmo sistemático, né, dessa legislação do Ministério da Saúde, tá bom? Mas ainda não temos a base confirmada. Mas o registro estando, perdão, o registro estando lá na base de dados, depois é só marcar também para reaproveitar, né, o registro que já vai estar dentro da base de dados, tá bom? Então, sim, é possível, e se for registrar, é na base de dados LEIES, tá bom? Sim, 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 tá? É que nós estamos ainda negociando, né? Porque para que nós possamos, cada uma dessas bases de dados que aparecem no sistema FADMIN, elas são criadas e configuradas conforme o coordenador da base de dados. Então, como nós ainda estamos em conversas, né, com o Ministério, ainda não foi criada a base, tá bom? Mas se você for criar algum registro lá, Juliana, cria da LEIES, tá? Porque ela Só é de âmbito precisa, regional. só precisa ver se vai ter, né? Dentro das listas controladas, se vão ter as informações correspondentes, a tipo de ato, órgão emissor, talvez não tenha essas informações, né? Lá, porque como não teve a base, não teve uma lista ainda pré-definida. Hum. Eu acho que tem, porque
já teve a lista básica, né? Base. Ela é feita com base na metodologia. Uhum, Então, como já existiam os campos anteriormente, né? Então, uhum. eu acredito que É. pode ter, tá? Pode ter. E mais? Elisene, não é específico para legislação, mas essa é a dúvida. Você está digitando, Elisene? Eu não estou vendo. Ah, foi Ah, antes. último encontro. O último encontro, isso. Tendo em vista o último encontro hoje, queria saber sobre os registros na fase rascunho. Qual o prazo para publicação? Ah, então, Elisene, qualquer registro que esteja no status, né, de rascunho, a gente pede o quanto antes, né? Porque o que a gente vai fazer agora, né, agora digo, em breve, nós vamos apagar ou pelo menos mudar o status de todos os registros que estão em status rascunho, de anos anteriores. Por quê? A gente tem esse registro dentro do FIADMIN desde 2017, 16, sabe? Assim, coisa muito antiga que os usuários esqueceram lá e o coordenador também não sabe, porque a gente, em toda reunião de coordenação, na verdade, da Lilacs, né, da rede, a gente faz um acompanhamento com os coordenadores. No entanto, esses registros não estão mudando de status, então nós vamos fazer os registros todos antigos e nós vamos mudar o status para apagado, tá bom? Eu Ah, acho que ela está se referindo ao certificado, né? Porque, ó, tendo certificado? em vista que hoje é o último encontro, né? Acho que seria isso, Elisene, dos que estão rascunho até quando precisam ser publicados para gerar o certificado? Deixa eu vou habilitar o microfone. Agora está todo mundo habilitado. Bom dia, Angélica. Bom dia, Sueli. Oi, bom Bom dia. dia. Então, eu ainda estou com os registros lá no FADMIN, no status rascunho, né? Que eu estava aguardando a análise para publicação, né? De alguma correção que precisasse fazer. É análise por parte de quem? Então, eu estava entendendo que vocês iriam dar uma analisada na indexação, né? Para dar aquele feedback para a gente, se tinha alguma alteração, alguma inclusão Ah, tá. dos Tem dados. bastante, Elisene? Quantos são? Se não me engano, acho que são 14. Tá. Eu vou pedir então para alguém dar uma revisada na parte de indexação, tá bom? Isso, porque eu também Mas estou revisando algumas coisas, né, que eu indexei, mandei algumas dúvidas, mas para não ficar publicado assim, se erroneamente. você puder me mandar os IDs, você me ajuda, sabe por quê? Você Eu pode mandei fazer para a os... Laís. Ah, deve estar no Até Birlibs, então. estava Hum. computando, né, os 30 Ah. registros pro certificado, mas não deu para fazer os 30. Mas não Ah, tem problema, é aprendizado, né? Mas eu mando para você também. tá. Mas deve estar no Birlilacs, né? A gente pode dar uma olhadinha. Uhum. Por que que eu estou pedindo para você mandar o ID? Porque você pode publicar. Ah, Ah, não precisa esperar a gente validar a indexação para você ah, publicar, tá bom? entendi. Tudo que você já considera como finalizado, pode publicar, ainda mais que você já mandou o ID para a gente, tá bom? Aí eu Tá. peço, pode até ser que a Laís já tenha mandado para o revisor de indexação, tá bom? Eu recebi uns dois, né? Mas ainda tá faltando esses demais, né? Que eu fiquei aguardando. Ah, tá. Eu vou dar uma olhadinha, porque assim, como a gente acaba tramitando registro de Aham. bastante gente ao mesmo Ah, tempo, mas então, se não precisa de eu aguardar, assim, né? A revisão, né? Eu vou dar mais uma revisada eu mesma sim. e já vou publicar, então. Tá, pode publicar, tá bom? Então, tá bom. Porque, assim, a não ser que você estivesse aguardando também validação dentro da instituição, porque às vezes também tem esses níveis dentro da própria instituição, né? Uhum. É um certo número de bibliotecários cria o registro e aí o coordenador dessa base revisa. Mas se não é o caso, a gente já pede para você já publicar todos esses registros, e aí eu vou dar uma olhadinha em que ponto está, tá bom? Porque assim, a gente já pode ter mandado para o revisor de indexação, mas eu posso não saber agora te Certo. Não, responder. não tem problema não, Celi. Eu tenho que checar. Tá bom, então.
Então tá bom. Obrigada. Obrigada. Bom, deixa-me ver se tem mais perguntas. Já deixa aberto, Elisiane, porque nós vamos tirar fotinha. E tem as 3 perguntinhas Ah, é? do, Então do feedback. vamos fazer as perguntinhas agora, Angélica? Para quem está na web, vai aparecer no chat a votação. Então, a primeira pergunta já está no chat. Por enquanto, 2 respostas. Responde aqui mesmo no chat? Isso. Isso, selecionar, né? O sim ou não. Para quem tem o Teams Desktop, pula uma janelinha. Estamos em 13, já tem 8 respostas. Então, acho que já podemos fechar aí para a próxima, né? Uhum. Fechando. Agora, a segunda pergunta vai aparecer. Então, já vou fechar. E a última pergunta. Bom, Acho que já vou fechar sim, também. né? Acho que agora nós já finalizamos aqui a etapa de feedback da sessão. Então, convido vocês, né, a abrirem suas câmeras para que possamos tirar nossa fotinha da última sessão sobre de capacitação, né? Nós temos ainda os nossos encontros mensais, né, de indexação e também de buenas práticas em los processos editoriais, de revistas. Oi, Lúcia, tudo bem? Até para saber também pedir. Vou guardar só mais um pouquinho para ver se mais alguém abre a câmera. Tatiana, Ângela, Marilda, Carlos. Quase nunca vejo o Carlos com câmera aberta. Olha eu. Carlos não arrumou topete hoje, Carlos? É. Lá, 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 lá. Aí, ó. Agora apareceu. Apesar que tá um pouquinho alto, assim, ó. Não consigo ver mais o teto. Aê, aí sim! Deixa eu ver, quem mais? Marilda. Aê, Marilda. Cadê a Matilde? Olha eu chamando por nome, né? É que a gente conhece as pessoas, começa, né? Fica muito íntima. Bom, já que nós já estamos no horário, sorriso Colgate. Pronto, tirei uma. Ai, a Marilda saiu de cabeça abaixada, Marilda. Acho que a Marilda devia estar tirando foto também. Bom, gente, brigadão. Nos vemos nas próximas sessões virtuais, né, de indexação, também de buenas práticas em los processos editoriais, e eu sei que vocês também participam da rede de referencistas. Então, brigadão, e nos vemos nas próximas sessões. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cuidem-se, hein? Ah, vocês também.